Aí sim! Muito bom, muito bom. Sejam todos muito bem-vindos a mais um SegPlay Convida. Aliás, meninos, eu vou te falar uma coisa, esse quadro começou com o pé direito, hein? Só personalidades do mercado e personalidades influentes mesmo, né? Eu tava dando uma olhada aqui, eu já vou apresentar a nossa convidada especial, mas os três SegPlays Convida até agora, por coincidência, foram mulheres influentes do mercado de seguros, não é, meninos? Não Olha, foi isso, né? Uma coincidência, mas que a gente queria, né? Não é bem uma coincidência, né? Nós mexemos os pauzinhos ali para que isso acontecesse. O primeiro foi com a Valéria Graciano, da Escola de Negócios e Seguros, o segundo com a Daniela Pascoal, e o terceiro agora, sensacional, especial, estamos aqui com a Cláudia Simplício. A Cláudia que ela é cofundadora da Ragaz, assessoria e treinamentos, né, Clau? Criadora do canal Sou Corretor e Agora. Aliás, que canal, hein, gente? Mais de 27 mil inscritos e mais de 1 milhão de visualizações. Ou seja, é ou não é influente essa personalidade do mercado de seguros? Cláudia, muito bem-vinda. Muito obrigado pelo convite e, por favor, agora fale aí para aqueles poucos que ainda não te conhecem, acredito eu, né? Legal, obrigada, meninos. Antes de qualquer coisa, é um imenso prazer, é uma honra estar aqui com vocês. Eu sei o trabalho e a dedicação que vocês têm aí para estar trazendo conteúdo de qualidade para essa galera. E só tenho a agradecer e bora junto aí nessa, fazer esse mercado se mexer, fazer a coisa dar certo e trazer prosperidade para o máximo de pessoas que a gente puder. Bora junto. É isso aí, Andrezão. Quer dar um olá aqui para a galera também? Quero. Antes de mais nada, agradecer a Claudinha aí pela... Claudinha, porque a gente já é íntimo, a gente se conhece mais de 20 anos aí, pelas minhas contas, né, Claudinha? Exatamente. O problema da gente falar isso é que a gente entrega a idade. É verdade. Mas, Claudinha, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Você, poxa, a gente se conheceu lá atrás, né, numa seguradora, e eu sempre falo isso pros meninos aqui, né, quando a gente começa a falar do mercado de seguros, não tem como não pensar no marketing digital, nessa parte de internet, aqui de redes sociais, e não pensar em você, porque é aquilo que eu já te falei, né? Quando tudo era muito aquele mato alto, tava você lá desbravando, fazendo o trabalho de atrair clientes pela internet, lá atrás, quando ninguém fazia isso, né? Então, a gente é muito feliz, cara, a gente tá muito feliz de estar com você aqui, porque de fato vai contribuir, a galera aqui, os SegPlayers aqui. Depois esse vídeo vai ficar para a galera poder aprender, porque eu sei que você vai trazer os seus segredinhos. Então, muito obrigado pela sua presença e agradecer a galera que tá com a gente aí. Muito bom. Aí. Fredão, é tu. Cadê seu áudio? Tá mutado. Aí. Já tá bom. Não manjo disso aqui. Quero agradecer também, viu, Cláudio? Quero falar aí para o pessoal da audiência que fiquem ligados, porque eu vejo a Cláudia fazer uma coisa que eu acho que funciona muito. Para corretor de seguros, né? Tanto do ponto de vista de empreendedorismo, quanto do ponto de vista de marketing digital, e unir as duas coisas, assim. Então, eu acho que é uma jornada muito legal. Vai ser um prazer muito grande, Cláudio, ver a sua história, conhecer mais e aprender um pouco contigo. Como diz o André, hoje eu tô no chapéu de aluno, hein? Somos todos, verdade. Somos todos. Na realidade, eu digo assim, que o dia que a gente acreditar que a gente sabe tudo, dali a ladeira para baixo. Então, sempre tem alguma coisa a aprender. Não dá para dizer. E até porque as coisas mudam. Aí, esses dias estava assistindo a live que vocês fizeram aí sobre a 382, maravilhosa, por sinal, e eu aprendi muito com vocês. Eu falei, nossa, o Fred deu uma aula de direito pra gente, né? Que bom. Então, coisas que cada um tem a sua especialidade, ou porque estudou academicamente, ou porque a vida proporcionou, então é bem legal. E, gente, vai ser um prazer a gente ter esse bate-papo aí, e vamos, né, como diz o André, contar alguns segredos. Pergunta aí, eu já tô aqui pra gente falar tudo, bora que vai. Muito ansioso. Maravilha. Muito bom, Cláudio, muito bom.
E, Cláudio, primeiro conta pra gente como foi essa mudança de chave, de sair do corporativo, começar a empreender, e uma empreendedora, né, que é muito legal bater papo com pessoas que... eu costumo separar 2 tipos de empreendedores. Empreendedor é quando você tem a ideia de um negócio. Quando esse negócio se concretiza, você vira um empresário, uma empresária. Então, é muito legal você compartilhar com o pessoal aqui um pouco dessa sua trajetória e dessa transição, que um dia você largou o crachá da seguradora e falou, tá na hora de criar asas e voar por conta própria, não foi isso? Exatamente. Vou contar assim, tentar resumir, porque eu sou uma pessoa que fala pouco, sabe? Então, se eu delimitar uma hora só na história. Então, vamos lá. Como o André colocou, eu conheço o André há algum tempo, alguns anos já, a gente acaba entregando a idade, mas eu também não tenho problema com isso. Eu brinco, mas eu não tenho problema nenhum de contar. Eu entrei na Porto Seguro, eu tinha 17 anos, foi justamente na época que eu conheci o André. Acho que devia estar ali naquela mesma faixa de idade, um pouco a mais, um pouco a menos, nem sei exato, mas a gente entrou super novo e aí fui 8 anos dentro da companhia, passando por alguns departamentos, principalmente no saúde. Só que desde pequena, desde criança, eu sempre tive aquela coisa de empreender, sabe? De vender gelinho na porta de casa, não porque precisava, mas porque eu queria o meu, sabe? Então sempre tinha aquele espírito empreendedor. E aí eu falei assim, não, ainda vou, mas eu não sabia o que era. E aí quando foi em 2005, eu estava no último ano da faculdade, e aí eu comecei a ter um comichão um pouco mais forte. E aí começava a olhar e não sabia. E aí foi bem na época que eu comecei a trabalhar visitando clientes, acompanhando o corretor de seguros no cliente final, no segurado, né, nas empresas, que era do saúde. E aí teve um dia que eu saí de lá com um aporte no saúde, em algumas situações, ao invés de um reajuste, você negociava um aporte. E eu saí de lá com um cheque de 120 mil reais, onde a empresa, para não ter reajuste, ela pagou lá o checão 120 pau, e o corretor, por mais que ele estivesse presente, ele não fez aquela condução, e eu senti que muito fui eu. Então, sabe quando você sai gratificado e você fala, nossa, se eu conseguir sair daqui com esse cheque, gente, eu já descobri o que eu quero ser. Eu quero ser corretora de seguros. Só que até então, eu não fui para vender, eu fui para negociar um aporte com uma posição diferente. Mas a gente, quando está no mundo corporativo, acha que, né, nossa, ser corretor é muito fácil, corretor ganha dinheiro a rodo, e às vezes a gente tem essa noção, não sei se você passou por isso, André, mas eu passei, e a gente tinha uma sensação de quem era corretor, que tudo era lindo, mas não sabia quanto era ralar para trazer um cliente. Beleza, aí comecei a estudar, 2007 fui fazer Funenseg, na época era Funenseg, né, agora a Escola de Negócios Seguros, fui lá para a escola, 2008, peço demissão da companhia e vou traçar a carreira solo. Desde o início eu tive o Léo como sócio, que o Léo é meu irmão também, e a gente começou ali, ó. Eu brinco que a corretora começou literalmente dentro do nosso quarto. O Léo também, por ser meu irmão, a gente dividia no mesmo quarto, né? Aí tinha entre as camas tinha um computadorzinho lá. Ali foi onde começou a nossa primeira corretora. Aí dali foi para uma casa no fundo que desocupou e foi crescendo. Só que quando bateu 2011, a coisa pegou. Por quê? A gente já tinha funcionário. A coisa já estava prosperando em vendas, vamos pensar assim, mas a gente não conseguia escalar para ganhar dinheiro de verdade. E aí chegou o final de 2011 e isso me marcou muito, porque foi a minha virada de chave. E aí quando chegou lá no final de 2011, o contador chegou lá, passar os dados, os números, aí bateu lá, menos 16 mil reais. Quando a gente fala hoje, 16 mil reais, para alguns podem não ser muito. Para mim, naquela época, era muito dinheiro. Muito dinheiro. E quando você fala que você está colocando dinheiro das tuas reservas e entrando no limite, tendo que pegar dinheiro emprestado para pagar salário de funcionário, aquilo para mim foi um basta. Aí eu falei, ou eu mudo de cenário de vida, ou é preferível eu voltar a ser CLT, porque, poxa, eu trabalhava numa companhia legal, eu tinha um time, trabalhava com um time que não tem o que reclamar, pessoas que, sabe, eu sabia que tinha um caminho bacana lá dentro também, mas que não fazia o meu coração cantar. Aí eu peguei e falei assim, eu preciso mudar. E aí nessas, né, viagens que a gente faz, por quê?
Quando a gente não sabe que caminho seguir, a gente tem que estar com o olhar, e aí vale a primeira dica. Quando a gente não sabe que caminho seguir, a gente tem que estar com o olhar aberto para tudo o que acontece. E na época não tinha nenhum canal do YouTube, não tinha tantos livros. Hoje já tem, não tem tantos ainda do mercado segurador, mas antigamente não tinha praticamente nada que ajudasse a vender. Você ia tentar fazer benchmark com um colega, todo mundo era super fechado, não tinha esses grupos no WhatsApp que todo mundo conversa, não tinha mídia social do jeito que é hoje. Então você não tinha nem para quem me perguntar. Por mais que eu conhecesse muito corretor da época de Porto Seguro, não tinha abertura para isso, nem com os amigos de Funenseg. E aí eu comecei a bater cabeça. E numa conversa com um colaborador que eu estava ali em 2011, a gente teve que desligar todo mundo, enfim, para poder fechar a torneira de gastos. E aí, nessa conversa, ele falou, Cláudio, tem um colega que está lendo lá no curso, que está fazendo um curso de HTML, um livro da Marta Gabriel. Eu, que é essa? Eu nunca nem tinha ouvido falar. E aí eu fui descobrir o que era esse SEO. Eu falei, SEO, otimização de site? Existe isso? Eu não tenho que pagar para estar na primeira posição do Google? E aí foi quando eu fui começar a abrir o meu olhar para que existia o mundo da internet. E aí, uma coisa traz a outra. Então, quando eu li aquele primeiro livro, eu falei, uau, existe 1 milhão de coisas para eu aprender. Aí eu fui estudar sobre SEO, que do SEO eu tive que estudar alguma coisa de básica para colocar no site as primeiras páginas. Aí eu fui começar a estudar sobre mídia social, sobre anúncios, sobre vídeo, e uma coisa leva a outra, porque a internet, ela é mutável, cada dia é uma coisa nova, então a gente tem que se adaptar. E eu sei que foi uma área que eu me apaixonei, gostei muito, aí veio 2013, 2012, 13, 2014, ganhando o prêmio de Porto Seguro por venda de seguro de vida. A gente ganhou viagem internacional, viagem nacional. No mesmo ano, a gente ganhou 4 viagens da companhia. Eu só não ganhei a 5ª, porque um dos trimestres, foi o trimestre que meu avô faleceu, e aí, cabeça não dá, ele morava com a gente, a cabeça não dava, mas todos os outros. Então, a gente ganhou o ano inteiro, todos os que a gente se dedicou como prêmios de venda de seguro de vida, fora o anual. Então, assim, quando eu vi aquilo acontecer, eu falei, gente, dá certo, é só você querer, aí, dá certo, é só fazer. E aí eu começava a olhar para colegas da Porto, porque aí, naquela época, saiu da Porto uma leva, não sei que ano que você saiu, André, mas teve naquela época uma leva de colegas da Porto que saíram. Eu começava a conversar com alguns e falava assim, acho que vou voltar a ser CLT, a coisa... E aí você percebia que a mesma coisa que eu estava passando, outros estavam passando. E quando eu estava começando, eu rascunhava o que eu chamava de sou corretor e agora, mas era o rascunho de um livro. Eu tenho esse rascunho aqui em minha casa em algum lugar. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, a internet está aí, não é um livro que eu vou publicar, é um canal do YouTube que eu vou publicar. E aí eu comecei a postar meus vídeos, dos vídeos veio o treinamento, o Top Corretor, que depois a gente fala, e uma Esse coisa... foi o primeiro, né, Claudinha? O Top Corretor foi o primeiro treinamento, foi o primeiro, né? Foi o primeiro, né? O primeiro, foi. E aí um trouxe o outro, que foi caminhando, e aí veio depois a assessoria, agora a HotSeg, e se eu for ficar entrando em cada pedacinho, eu vou ficar aqui 2 dias. Eu falei que eu falo muito. Mas nesse início, a verdade é força de vontade, tá com a visão aberta para as coisas que acontecem ao nosso redor, porque as coisas acontecem, e eu digo que, na realidade, não era eu, mas meu avô dizia, e eu trago isso para mim, a oportunidade passa num cavalo selado e a galope. Se você não montar, você não pega mais, mas você tem que estar olhando para quando ele passar. E assim foi. Muito legal, demais. E o que é interessante nessa história é que você começou buscando uma dor sua, uma necessidade sua, porque você realmente precisava escalar o negócio, só que chegou um momento aí que você percebeu que essa dor não era só sua, era de toda uma categoria, de todo um mercado, né? O corretor de seguros, ele realmente, né, ainda não era muito ativo em redes sociais, em internet, e foi aí que você percebeu que, peraí, se eu posso fazer isso para minha corretora, por que não começar a criar esses conteúdos para ajudar outros corretores? Então, como que foi essa questão, Claudinha, de você parar e falar, peraí, isso me ajudou bastante,
mas agora vem a reciprocidade, eu preciso também divulgar isso para que isso também seja interessante para aquele corretor que está passando pela mesma situação que eu passei lá atrás, não é? Chega alguns momentos da vida que a gente precisa entender os nossos porquês, né? Eu digo que no começo a gente faz porque tem que fazer, porque tem que pagar as contas, e abrir a corretora foi um sonho, lógico, mas o objetivo era ganhar dinheiro, e aquele primeiro começo é você ter prosperidade. Não dá para falar, viver de fantasia e dizer que não pensa. Você pensa em ter um bom plano de saúde para dar para sua mãe, ter uma boa casa para os seus filhos, para o seu marido. Eu não tenho filhos ainda, mas o André, vira e mexe, eu vejo as meninas lá nos stories e tudo mais, eu vejo, isso mexe com a gente tem que ter um porquê. Só que além do porquê família, dinheiro, a gente tem que ter um propósito. E eu digo assim, que tudo que a gente entrega para alguém, a gente recebe em dobro. Eu sempre acreditei muito nisso, que quando eu faço, eu recebo em dobro. E no momento que eu virei essa chave, é como se eu tivesse desenvolvido um propósito. Então, eu comecei a construir um propósito. Tanto que na Ragaz, que é a nossa assessoria para o corretor, o nosso principal foco ali o nosso sucesso é desenvolver o seu, porque o meu sucesso na Ragaz, ou até na Hotseg, só vai vir quando o corretor se desenvolver. Porque não adianta a gente ficar falando, por ser, eu quero só o dinheiro. Não, a nossa existência, depois que você chega num certo patamar, você tem que ter um objetivo maior. E não é só o dinheiro. O dinheiro, ele vai vir, ele vem, mas ele vem como consequência do que você faz. E aí eu descobri, Debrano, que no marketing digital era o que eu gostava. Então, teve até um hiato de tempo que foi entre esse momento de começar a fazer os vídeos e criar o Top Corretor, que eu virei para os meus sócios e falei, eu não quero mais trabalhar na corretora. Aí eles, como assim não quer? Eu falei assim, eu não quero mais vender seguro, porque eu fazia o marketing e eu atendia o cliente. Eu falei assim, gente, eu não estou feliz falando com o cliente, vendendo na linha de frente. Aí foi quando a gente percebeu que o que a gente precisava fazer na empresa era segmentar os departamentos. Então, criou-se um departamento de marketing, onde eu assumi o marketing 100%. Na época eu era sozinha para fazer tudo, então eu fazia vídeo, eu editava, eu postava, eu fazia o conteúdo, eu fazia o roteiro, eu fazia os anúncios, eu. E eles cuidavam do atendimento, eles cuidavam das outras coisas. Então a gente separou por departamento. E essa foi a melhor coisa que a gente fez, porque a gente desenhou a nossa empresa por habilidades. E aí a gente percebeu que quando a gente trabalha na nossa habilidade, a gente trabalha mais feliz, a gente trabalha mais motivado, não tem aquela síndrome do Fantástico. Eu digo que domingo à noite, quem começa a assistir Fantástico e começa a pensar, tem que trabalhar amanhã, vou para aquele lugar. Se você, em algum momento da sua vida, tiver essa sensação, repensa a sua vida, que você está fazendo a coisa que você não gosta. E 70% do tempo, a gente tem que estar fazendo o que a gente gosta, os outros 30% faz parte da burocracia que todo ramo vai ter, toda profissão vai ter. Só que você tem que fazer o que gosta. E eu descobri que o marketing é o que eu gosto. Então, até hoje, na nossa empresa, as coisas foram desenvolvendo e eu toco o marketing justamente por isso. E eles tocam a parte operacional, a parte administrativa, financeira, mas aí a gente se encontrou. Que demais isso, porque é como se você se redescobrisse, né? Eu sempre falo o seguinte, a gente nasce duas vezes. A primeira, o nascimento natural, a segunda, quando você descobre sua vocação. É aquilo que te dá prazer, é aquilo que te motiva, é aquilo que não te assusta num domingo à noite, como você colocou muito bem. E aí, quando você assumiu o marketing da corretora, né, você fala, só de ouvir você falando sobre isso, a gente vê aqui pela tela que seus olhos brilham quando você fala do marketing. Isso é muito legal porque isso que você está trazendo aqui, Cláudio, é bacana, por quê? Porque tem vários corretores acompanhando aqui na live, alguns começam sozinhos, é normal, ou seja, você precisa cobrar o escanteio, cabecear para o gol, né? Como você mesmo comentou, começou com o irmão ali, só os dois, tinha que fazer tudo,
mas é bacana você entender ali qual que é a sua aptidão, qual que é a sua vocação, no que você de fato é bom. Né? Então, às vezes, não tem nenhum problema se você falar o seguinte, olha, eu não sou muito comercial, eu não sou muito de conversar com o cliente, mas eu crio uma campanha aqui de marketing, me deixa meia hora na frente do computador, você vai ver se eu não crio uma campanha sensacional. Só não peça para eu atender o cliente. E o engraçado é que, assim, Dobrando, não é que eu não faça, não é que eu não goste. Sim. No fundo, depois de tanto você fazer, você ganha uma musculatura, você fica até bom naquilo. Só que entre as duas coisas, o que faz o meu coração cantar de verdade, e naquele momento eu podia escolher. Então, se eu posso escolher, eu escolho. Perfeito. Eu ia te perguntar isso, Cláudio. Quando você tomou essa decisão, né? Porque talvez a maioria até das pessoas que estejam assistindo pensem, putz, mas eu não consigo, a gente é muito pequeno e tal. Eu ia te perguntar, provavelmente você já tinha um pouquinho mais de tamanho, e como foi assim? Você teve que criar uma área, você teve que trazer colaboradores, como é que você fez para delegar isso, passar esse bastão e assumir aquilo que era a sua alma mesmo? Tá, até a gente ter uma equipe, levou alguns anos, de marketing, levou pelo menos aí uns 4 anos, tá? Não foi assim, por quê? O que aconteceu? A gente estava no menos 16. Menos 16 eu não tenho dinheiro para fazer anúncio. Menos 16 eu não tenho dinheiro para fazer nada. Então eu tive que começar tudo no orgânico. Foi quando eu fui aprender SEO, foi quando eu fui postar os meus primeiros vídeos. Eu saía de blogs, como que chamava? Yahoo Responde, não sei nem se existe mais isso. Existia o Yahoo Responde. Aí eu entrava lá nos fóruns de perguntas, das pessoas perguntando, e eu começava a responder para interagir, começar a fazer um relacionamento num lugar que não tinha grupos, né, como é hoje. Então, o Yahoo Responde era o local de as pessoas perguntarem. Então, eu começava a fazer, mas sozinha. Mas como foi essa divisão? Então, 2011, eu com um problema, com um financeiro atrapalhado, 2012 aprendendo, mas ainda na corretora, vendendo pra caramba. 2012 veio o Rodrigo, que era nosso outro sócio, ele veio com uma pegada um pouco mais de venda, mais comercial, e aí ficou nós 3. Nessa época, demiti todos os funcionários, ficou literalmente só nós 3. Só que eu ainda estava no processo de venda, aí na época a gente dividiu por produto, aí depois a gente dividiu por comercial, então a gente ia fazendo desenhos para tentar achar as aptidões. A gente não sabia que estava procurando isso, mas a gente ia fazendo a distribuição. Aí 2012 começou a vender, 2013 eu me especializei, fiz alguns cursos avançados de marketing, a coisa começou a melhorar, 2014 foi quando a coisa bombou, 2015 eu comecei a fazer para o corretor os conteúdos. Foi aí que veio o Top Corretor. Só que de 2014, do meio de 2014 para frente, eu já não vendia mais. Então, eles assumiram a parte administrativa, pós-venda, venda, e eu só trazendo cliente. Então, eu ficava... Aí vou contar os segredinhos aqui para vocês, mas aí eu ficava cuidando da parte de atração, cuidando da parte de relacionamento online. Por quê? Para se fazer um bom marketing, você tem que ter um relacionamento online. Então, é criar um e-book, é escrever um e-mail, é responder. Então, você manda um e-mail para 1000 pessoas, vem respostas, é responder aqueles e-mails. Então, eu fazia com que as pessoas levantassem as mãos e falassem, quero saber mais sobre o seguro. Na hora que a pessoa falava isso, eu passava para eles. E assim, a gente ia distribuindo dessa forma. Então, eu estava, de certa forma, envolvida, estou 100% dentro do mundo dos seguros, só que eu não sou a pessoa que chuta pro gol. Fui por muito tempo, e quando precisa, afinal de contas, a gente tem aqui o time que às vezes requer a nossa atenção. Se precisa, eu sento lá, ponho o head. No head não é só para as lives, não. Às vezes, se precisa, eu sento também. Mas é um momento que, assim, é para resolver um BO e um ponto, desenrolar uma venda que precisa, algo muito mais pontual. Mas essa distribuição e esse achar da coisa foram 4 anos. Só que eu comecei sem grana, então foi sem grana, e aí fica mais uma dica. O primeiro dinheiro que você pega do que você faz sem grana
pega uma parte e reinveste. Se você não investir em marketing, você não cresce, você não escala e nada vai para frente. Você vai ficar a vida inteira tentando fazer no orgânico e não vai crescer. Sabe o que eu achei rico, bem rapidinho? Você, em geral, o que os corretores fazem, né? Você foi para a linha de gerar negócios, você foi gerar lead, você foi buscar cliente, né? Mas, em geral, o que eu vejo os outros corretores fazendo? Eles delegam isso, então eles compram lead de empresa que vende lead, ou, enfim, e eles ficam mais aqui no closing, né? Quando o cliente entra, eu atendo o cliente e faço a venda. Você foi atacar outra frente. Você jogava clientes para dentro e o seu time comercial que trabalhava. Achei isso muito rico. E a segunda riqueza do seu depoimento foi os anos, né? Para a galera não achar que é assim, né? Vou estudar cedo, daqui a 6 meses estou arrupiando de vender. Não, são anos. Exato. E uma coisa que a gente precisa alinhar e entender aí nesse processo, a gente faz o reinvestimento, faz a análise, faz com que o cliente venha para nós. Só que o que acontece? Eu até tentei terceirizar. Você comentou que muitas vezes o corretor ele compra leads e tudo mais. Eu juro que eu tentei. Porque existia um momento que eu falei, poxa, seria muito mais prático eu ter os leads chegando e eu só criando aqui o funil de e-mails, eu criando o relacionamento, eu criando uma outra parte. Só que o que aconteceu? Às vezes que eu fiz isso, eu gastei dinheiro e o resultado não veio. Então, quando eu coloquei isso dentro de casa, eu tenho gerência, eu tenho controle. Se eu estou na mão, eu estou ali, eu estou vendo. O problema é que o lead vinha muito desqualificado, a coisa não fluía. Então, muitas vezes tem a questão de você ter que começar sozinho, depois você vai contratar um funcionário, depois você tem que ensinar, e se esse funcionário vai embora, você tem os atributos de uma equipe como em toda empresa. Só que, ainda assim, eu prefiro ter dentro de casa, porque não deu certo. Posso aproveitar aqui, Claudinha? Você falou um negócio muito legal aí, e aí, talvez a pergunta que eu faça já tem até a ver com um pouco dos seus segredos aí. Gostaria de ouvir tua opinião, porque eu vi, não vou falar que foram muitos não, eu vi um profissional do mercado defendendo. Depois eu falo minha opinião sobre isso, tá? Mas eu queria ouvir o que você acha sobre isso. Mas ele está defendendo muito no sentido dos corretores não produzirem conteúdo, que só fazer o tráfego pago vale a pena. Não produzir conteúdo, sabe aquela coisa de agregar valor e tal. O que você pensa sobre isso? Porque você tem essa trajetória do início ao fim, você aprendeu, é o que você falou, né? E acho que a outra pergunta que eu ia fazer, você já respondeu, assim, você contrataria alguém para fazer ou você faria? Não, você já falou que você conheceu e agora você tem uma equipe na mão ali que é mais fácil para você fazer a gestão. Agora, nesse tema do corretor de seguros, né, que estão ouvindo a gente aqui, você acredita que de fato não vale a pena agregar, começar até no orgânico, né? Que acho que talvez seja até um certo, não sei se é o certo, mas até para testar, entender, ver como é. Mas para você, faz sentido isso? O corretor não fazer, não agregar com conteúdo, só fazer tráfego pago, trazer para a página, funil de venda e vai para cima? Ele está deixando dinheiro na mesa. Dá para ganhar dinheiro? Dá para ganhar dinheiro? Dá, lógico que dá. Você faz um anúncio no Google, o lead chega para você. Ele está procurando por seguro. Você pode vender para ele? Óbvio que pode. Só que se ele não comprar direto com você, o que você faz? Acabou? Você perdeu o lead? Você jogou fora o lead? O lead hoje vale dinheiro. E é isso que muitas vezes alguns corretores ainda não entenderam. O lead está dentro de casa, põe ele num funil de conteúdos para você poder fazer relacionamento com ele. Ele não comprou com você, mas daqui 12 meses ele vai renovar se for um seguro renovável. E aí, quando ele for renovar, se você muniu ele de conteúdos interessantes, ao longo desses 12 meses, você já vai estar com mais autoridade perante o olhar dele do que o seu concorrente. Ponto 1. Ponto 2. Muitas vezes eu mandava, por exemplo, eu fiz e faço também muito seguro de moto.
além do seguro de vida e tudo mais, que a gente fez uma boa carteira, o seguro de moto foi um produto que veio muito forte pra gente. E aí, dentro desse mundo do moto, eu não entendo de moto. O máximo que acontece é o meu marido que dirigia, a gente pegava estrada, ele gostava de moto, aquela coisa toda, e eu viajava, mas nem pilotar o piloto. Como que eu ia criar um conteúdo para o motociclista? O que eu fiz? Eu fui procurar pessoas do mercado que faziam isso. Na época não tinha isso de influencer, que você pede para ele fazer aquela propaganda, não tinha ainda isso. O que eu fiz? Eu fui procurar pessoas que criavam conteúdos sobre o mundo das motos. Achei um cara que fazia um e-book, na verdade ele não fazia, ele já tinha um e-book que ele dava de forma gratuita. Só que lá dentro do conteúdo do e-book dele, ele fazia propaganda lá não sei se era uma concessionária, era alguma coisa de moto, né? Ele fazia lá o jabazinho dele. Aí o que eu fiz? Eu conversei com ele, combinei com ele que para todo lead que eu pegava, eu ia distribuir o e-book dele gratuitamente. Então aí vem uma das coisas dentro do fluxo que o corretor ele tem que entender, que é um dos segredos que qualquer corretor tem que fazer, é fazer um funil de relacionamento de conteúdo, para você manter aquecido e automaticamente dentro daquele conteúdo você faz uma CTA. E o que eu fazia? Olha como que é a pegada desse conteúdo. O lead chegou, você fez lá um anúncio qualquer, o lead chegou e você sabe que ele é público-alvo motociclista. Ele é um motociclista, ele fechou com seguro com você agora ou não importa, ele mantém ali. Aí o que você faz? Você pegou ele hoje, seu time não vendeu, pouco importa. No dia 2, você manda para ele um e-mail falando: oi, fulano, tudo bem? Olha, eu tenho aqui um e-book do fulano de tal, que ajuda a falar sobre direção defensivas. Tá aqui um conteúdo para você. Só conteúdo, nem meu era. Dia 2, dia 3. Aí mandava mais um e-mail. Ou, de repente, pulava 2 dias. Isso é automático, tá, gente? A gente escreve uma vez e só vai alimentando e o funil vai trabalhando. Dia 3. Aí, o que eu fazia? Criava um e-mail dando uma dica em relação, por exemplo, a gente trabalha com Surrai, vocês sabem que na assessoria lá na Ragaz a gente trabalha muito com a Surrai, desde aquela época a Surrai já era minha parceira, aí o que a gente fazia? Olha, mandava um e-mail, eu tinha que ter motivos para falar com a pessoa, aí o terceiro e-mail era mais ou menos assim: olha, eu esqueci de te falar uma coisa, dentro do seguro da Surrai, não existe franquia. A gente sabe que roubo e furto não tem franquia. Para nós, corretores, isso é uma coisa básica. Mas para o cliente final, ele não tem nem noção. Aí eu criava um motivo para eu falar com ele. Aí eu fazia um texto todo persuasivo, com problema. Aí mais uma dica, mais um segredo. Estrutura de e-mail: problema, causa, solução, CTA, call to action, chamada para ação. Você tem que chamar a pessoa porque você quer. Então eu trazia o problema dela, trazia a causa daquele problema, a solução, e aí eu vinha com uma chamada para ação. Qual era a chamada para ação? Não sei se você já contratou com alguém ou não, mas se você não contratou, quer falar comigo, eu te ajudo e faço uma cotação para você. Poxa, eu já mandei 3 e-mails para o cara, já criei um relacionamento, mandei um e-book, tinha gente que respondia para gente, tem gente que responde para gente, tipo, nossa, ninguém nunca falou assim comigo, ninguém nunca me mandou um material assim, que legal, obrigado, tá me ajudando. Então, quer dizer, você ia criando um relacionamento. Agora, pensando, André, naquilo que as pessoas falaram, se eu não fizesse esse trabalho, será que eu venderia tudo que eu vendo? Jamais. Essa é a pegada. Sem chance. Tenho possibilidades de vender? Por quê? Se eu pôr um funcionário para pegar o lead e ligou no dia 1, ligou no dia 2, alguns vão comprar, óbvio, mas eu posso fazer as duas coisas juntos. Eu posso ter um funcionário fazendo isso e um relacionamento sendo criado. Eu, pelo menos, entendo e todos os meus testes me ajudam a converter mais e ter mais din-din entrando. Não, e a diferença que você faz na vida da jornada do teu prospecto, né, do teu cliente, né, Claudinha? Cara, isso é fantástico. Eu queria perguntar para você, porque você é especialista nisso, né? Eu tinha esse senso, que é uma coisa que eu gosto de fazer também, de proximidade, de fazer isso, mas eu falei, eu não sou expert. Eu falei, vou perguntar para Claudinha, porque quando eu vi essa postagem, e eu fico indignado quando eu vejo algumas coisas, que eu falo, cara, não fala isso, porque hoje a gente quer cada vez mais que os corretores façam uma venda bonita, uma venda qualificada, uma venda que o cara não vai esquecer de você.
né? Não é só um tirador de pedido, né? Mas o problema, André, é que muitas vezes as pessoas não fazem o conteúdo com a CTA. Às vezes eu vejo uns comentários, eu falo assim, a gente que trabalha com o rosto se expondo, a gente tem que estar aberto ao hater, porque o hater sempre alguém que não tá... Vem os maluquinhos aí, às vezes eu dou umas voadoras, dou uns ratatougue aqui, mas aí às vezes eu me calo também. Tem uns que colocam lá pra mim assim, já fez seu jabá, já vendeu a sua... Então, por exemplo, eu fiz não lembro exatamente o conteúdo, e todo conteúdo, gente, todo conteúdo tem que ter uma chamada para ação. A gente tem que ter alguma coisa que paga as contas. E o corretor tem que ter alguma coisa que paga as contas. Quem paga as contas aqui na nossa empresa são mais corretores, porque mais corretores vão gerar mais vendas, mais dinheiro. Então, eu tenho que fazer a venda do meu jabá. Agora, o que acontece? O corretor que coloca isso, eu olho e falo, gente, olha como ele tá com o olhar fechado. Ele, além de falar que eu tô fazendo, e tô fazendo mesmo, porque senão eu não vendo, se ele fala isso, ele não faz. Então, se ele faz um post no blog, um post no Instagram, um post no Facebook, um vídeo no YouTube, ele tem que ter a chamada para ação do qual é o próximo passo do cliente. Ele tem que dizer para o cliente, olha, fala comigo no inbox, olha, faz uma cotação clicando nesse link, olha, responde esse e-mail. Você tem que dar a direção para a pessoa, porque senão ela vê o seu conteúdo e... E resumindo o que ela trouxe aqui, gente, você às vezes cria um conteúdo maravilhoso, uma pessoa olha e fala, nossa, que legal, mas faltou o CTA, se você não trouxer esse cara, clique aqui, me consulte, estou à disposição, clique no link, peça já sua cotação, ou seja, não adianta você criar aquele conteúdo maravilhoso, o cara fala, nossa, que legal, muito bom, morreu aqui. Exato, e aí, até... Eu sei que vocês não perguntaram, mas acho que vale complementar aqui. Tem uma coisa que o corretor ele tem que entender. Não é no primeiro dia que vai vir o resultado. Vocês brincaram aí, 27 mil seguidores, é o maior canal do Instagram para o corretor de seguros, tal, aquela coisa toda. Mas, gente, começou com um vídeo, começou com um seguidor. Aí veio o segundo vídeo, aí veio o terceiro, e as coisas são paulatinas. A gente iniciou o projeto da HotSeg, a gente está vendendo a HotSeg. É um projeto novo, é tudo novo. Criei um vídeo da franquia, criei 2 vídeos. Aí, vídeo de conteúdo que tem CTA, vídeo de conteúdo que tem CTA. Criei o segundo, criei o terceiro. Beleza, agora já posso fazer uma playlist. Fui lá, criei a playlist, começa a colocar os vídeos relacionados. Aí tem a playlist de marketing. Você começa dentro do seu canal segmentar por categorias de assuntos. E isso vai facilitar Só que, gente, não é no primeiro. Leva tempo. É isso que a gente muitas vezes... E é a consistência que traz o resultado. Aí, próxima dica. O que a gente tem que fazer? Juntar esse longo prazo, esse orgânico. YouTube é orgânico, certo? Até pode impulsionar, fazer dinheiro, colocar dinheiro lá para ir mais rápido, mas o que vai trazer... Gente, desculpa o barulho em casa, né? O interfone tá tocando. Imagina. Tá tranquilo. Relaxa. E aí, o que acontece? No orgânico, ele vai trazendo esse processo. Então, a gente tem que entender que não é no primeiro. E aí, vem o que da questão? Põe dinheiro em anúncio, para quem já tem algum dinheiro que dê para fazer anúncio, porque às vezes a pessoa está que nem ela estava em 2011. Se você tem algum, põe dinheiro, esse dinheiro vai trazer o resultado de hoje. Pega a lead e vende, esse lead vai vender o hoje. Só que constrói o teu material, porque esse teu conteúdo vai ficar para prosperidade. Enquanto o YouTube existir, ele está lá. Ele daqui a pouco vai estar trazendo leads e conteúdos e materiais para você, um post, um blog bem colocado, traz leads gratuitos. Então, o que você faz? Você precisa de dinheiro hoje, você investe, só que não deixa de construir o que vai ser o seu patrimônio de amanhã no orgânico. Sensacional. Massa demais. Paulo, nós temos uns quadros aqui no SegPlay Convida para trazer um pouco mais de informação para a galera e descontrair também. Dos quadros chama-se Apólice Emitida, ou seja, emitiu a apólice, é lindo, né? Risco aceito, o cliente está contente, o corretor
corretor também, porque finalmente aceitou aquele cara. E nesse quadro, a pólice emitida, o que mais te dá prazer nesse mercado de seguros? O que mais te encanta nesse mercado? Tá, você quer saber para Clau hoje ou o olhar do mercado? Posso falar para Clau hoje? Para Clau, exatamente. Tá. Como eu falo que existiu para mim a entrada do meu porquê, a questão da prosperidade para o outro, não só para mim, saber que quando o outro prospera, eu como consequência prospero junto, então a coisa que me deixa feliz, que eu fico voando o dia inteiro, às vezes até mais de um tempo, é quando eu recebo um depoimento como o do Cristiano de hoje. É quando eu recebo um depoimento dizendo, Clau, eu entrei nesse mercado por sua causa. Clau, eu não sabia como vender, eu estava a ponto de voltar. Aquela mesma história que eu passei, às vezes eu recebo uns e-mails aqui de 2 páginas, 1,5 páginas. Aquilo me faz tão bem, tão bem. Eu sei que às vezes parece até demagogia. Tem gente que... Eu sei que assim, quando a gente olha de fora, parece que não é real, mas, gente, só sentindo. A verdade é que só sentindo para ver como isso é foda. Que legal, E olha, já tem um aqui na tela do Theo, né? Ele tá aqui, já que isso é aquilo que te dá mais prazer. Olha aí, ó. Que legal. Olha aí, ó. E eu vou trazer mais um. Legitimando. E eu vou trazer mais um aqui, viu, Cláudio? Eu vou trazer mais um. Eu vou trazer mais um, a Ingrid. Se eu não me engano, a Ingrid foi nossa aluna na NS, tá? A Ingrid Campos. E ela fala aqui, ó, essa Cláudia é nota 1000. Antes de me tornar corretora, já assistia seus vídeos. Parabéns. Olha aí que show. Ó. Que legal, olha gente. Aí, que demais. É isso que me motiva, é isso que me deixa feliz, é isso que mostra para Cláudia hoje. Porque aí eu não estou falando de mercado, eu estou falando de Cláudia, pessoa. É isso aí. É isso, e a gente queria saber uma opinião pessoal mesmo. É isso que faz a Cláudia assistir o Fantástico, não vendo a hora dele acabar para chegar segunda-feira e arrepiar. Meu, sabe aquela coisa de você passar Natal? Eu emendei, por exemplo, Natal e Ano Novo. Sabe o que você tá na véspera, no dia 31, querendo estar trabalhando porque a cabeça tá borbulhando e você já quer colocar aquilo em prática? Meu, que barato. É isso que a gente tem que ter. E quando eu vejo que não tá, é porque tem coisa errada e a pessoa o corretor tem que olhar, tem que saber que isso tem que acontecer. Verdade. Que demais. E aí, Cláudio, eu quero emendar uma outra pergunta, né? Porque você falou que começou gravando os vídeos lá atrás, começou com 1 vídeo, 2 vídeos, 1 seguidor, 2 seguidores. O que você diria para alguém que quer começar a gravar vídeos, só que ainda não criou coragem? Né? Porque é engraçado, né? A gente que cria conteúdos, quando a gente volta e olha nossos vídeos lá atrás, a gente fala, meu Deus do céu. Dá um susto de vez em quando, né? Mas é normal, né? O começo é assim mesmo, é uma câmera de baixa qualidade, é sem iluminação, sem microfone, antes feito do que perfeito. Mas o que dica você poderia dar, Cláudio, para quem quer dar esse pontapé, mas ainda falta aquele empurrãozinho, aquela coragem, vai? Tá. Uma coisa que eu penso assim, corretor, eu entendo igual vendedor. Por mais que a gente fale consultor, a gente não paga os boletos vendendo consultoria. A gente paga os boletos vendendo seguro. Então, a gente é vendedor. E já quase apanhei em sala de aula porque eu falei isso, viu? E eu falo, gente, vocês são vendedores. Porque se você não vender algo, não entra dinheiro na conta. Exato. E aí entra com aquela pegada de vou fazer consultoria. Beleza, então cobra por ela. Se é para fazer consultoria, então cobra por ela. Aí ok. Mas se você não está cobrando, você é um vendedor. Aí o que acontece? Dentro desse processo, o vendedor... ele tem que estar lidando com o cliente. Se o vendedor tem vergonha de falar, ele não vende. Se o vendedor tem vergonha de se expor, de entrar no cliente, de bater na porta, de fazer o que for, ele não vende. Então, já tem que ser uma qualidade pré-estipulada do corretor, do vendedor, de não ter vergonha. Se o corretor não tem essa habilidade, ele tem que trabalhar isso. Ele tem que estudar como perder a vergonha. Então, tem que ser sem vergonha. Tem
que ser sem vergonha, exatamente. Pô, tem que ser sem vergonha, gente, pelo amor de Deus, né? É isso aí. Então, ele não pode ter vergonha. Se ele tem, é uma crença limitante que de alguma forma está impedindo que ele prospere e que ele tem que trabalhar. Existem aí N profissionais do mercado, de coach, a terapeutas, a psicólogos, a livros, há vídeos no YouTube que vão ajudar ele nesse aspecto. Então, primeiro ele tem que enfrentar essa barreira do medo, porque senão ele não vai fazer vídeo e também não vai prosperar, porque ele vai ficar com vergonha, vai ficar com coisinha de falar com o cliente, e quando ele precisar, ele vai ficar tremendo na base e vai passar insegurança. Ponto 1. Ponto 2. Ele não tem vergonha, mas ele não tem os equipamentos. Saiba que é um processo. Eu comecei com celular sem foto da habilitação aqui. Comecei com celular, não queria sair com a carteira. Comecei com celular. Na época não tinha celular com essas câmeras chiquetosas, bonitinhas, gostosinhas, bonitinhas, não. Eram uns que deixavam... Gente, eu vejo os meus primeiros vídeos. Eu já fui morena, eu já fui loira, eu já fui mais magra, agora eu tô mais gordinha. E você vai se vendo. Às vezes você pega e fala, gente... E aí você vai analisando. Então não pode ter vergonha. O equipamento começa com o que você tem. Gente, meu primeiro teleprompter, eu falei, eu não tinha dinheiro. O que eu fiz? Meu primeiro teleprompter, o que é teleprompter? Sabe, Jornal Nacional, que passa aquelas letrinhas, para quem aí não sabe o que é, passa as letrinhas, vai lendo. Hoje eu não leio, eu só leio quando eu vou fazer vídeo de venda eu leio. Mas no começo era lendo. E aí como que eu ia fazer? Aí o que eu fiz? Fui procurar no YouTube como eu fazia um teleprompter, não tinha grana para pagar. Fui fazer um teleprompter de caixa de papelão, aí você coloca a caixa de papelão, um vidro, a lente da câmera atrás, e eu aqui lendo o reflexo, que aí tinha o tablet, que refletia no vidro, e daqui eu conseguia ler. Gente, foi meu primeiro teleprompter. Então, dá para fazer, basta querer. Dá para fazer luminária com lâmpada, que você pode pegar do outro quarto, faz lá e faz para... Aí, na hora que eu ia gravar, eu fazia minha casa virar literalmente o set, né? Eu virava no giraia a casa. Mas dava, então assim, não é por falta de equipamento, porque se você tem um celular, você tem um equipamento, se você tem lâmpada no teto, você tem um equipamento. Os primeiros vai ser assim. Lembra que eu falei que você tem que pegar o dinheiro que vai entrar e reinvestir? Parte do dinheiro, você compra aí uma câmera, aí você compra um gravador, aí você compra um softbox, aí você vai comprando. E é um processo. Se você já está com grana capital, ótimo, compra tudo de bom e melhor logo de cara. Mas nem sempre tem. Então tem que se adaptar. Muito bom, muito bom. É isso, né? Eu acho que o pessoal precisava dessa dose de encorajamento. Ah, mas eu não tenho ring light, mas eu não tenho um iPhone 12, mas eu não tenho um microfone de lapela. Amigão, esquece. Você tem que ter a vontade de fazer. Se tiver a vontade, você vai gravar com aquele Androidzinho de R$600 e vamos que vamos, não tem nenhum problema. Exato. Ô, Clau, indo para o próximo quadro nosso, ele chama endosso, né? Ou seja, substituição, alteração na pólice. E esse quadro diz o seguinte, né? Se você não estivesse no mercado de seguros, o que a Clau estaria fazendo hoje, hein? Eu acredito que eu seria empreendedora sim, mas no ramo da arquitetura. Uau, olha isso! Olha, acho que ela nunca nesse Brasil, no canal da Claudinha, ela nunca falou isso, hein? Não lembro de nós. Eu também não lembro. Antes de entrar na Porto, naquela época pré-Porto, eu estava ali estudando, ia fazer o quê? E eu lembro que eu saí era época de ginásio, né? Era até a 8ª, agora é até o 9º, né? Na minha época era até a 8ª. Aí estava saindo, fui estudar. Eu queria fazer um técnico. E aí eu comecei a analisar o que eu gostava. E eu sempre gostei muito de desenhar casa, desenhar essas coisas. E aí eu prestei para edificações, passei no liceu e passei no Derville em administração. Aí qual que foi a pegada? No liceu, eu tinha que estudar 2 períodos e eu não ia poder trabalhar. E eu queria trabalhar. E aí eu falei assim, eu tenho que decidir. Ou eu vou fazer ADM, estudo, porque aí eram 4 anos de técnico,
e estudo o colégio mais técnico em ADM, ou eu faço edificações, e eu queria, meu coração falava, sempre gostei, eu acho que é isso, gosto de matemática, gosto de cálculo, engenharia, arquitetura, ia ser por esse caminho. Mas a vida me levou. Aí eu entrei para ADM, em seguida me veio a oportunidade da Porto, aí o seguro entrou na veia e não saiu mais. Já era. Que legal. Caramba, que legal. Mas, de certa forma, ela continua arquitetando todos os vídeos maravilhosos para os corretores de seguros. Aliás, posso aproveitar e fazer... Eu tenho muita curiosidade, Claudinha, que também tem muito a ver com marketing digital. E isso é uma coisa que eu acompanho, né? E eu fico stalkeando os corretores. O stalkear num sentido positivo, né? De ver o que eles estão fazendo e tal. Eu gosto de fazer isso. Você gosta, né? Eu também. Nossa, muito. Eu gosto. Eu adoro fazer isso. E sabe uma coisa que eu percebo? Obviamente que não vou generalizar, né? Mas eu vejo muitos corretores ainda... por exemplo, não estou falando que não tem que fazer isso, mas eu tenho uma opinião e eu queria ouvir de você que é especialista. Mas, por exemplo, você vê página de corretor no Instagram, vou falar especificamente do Instagram, que só coloca, por exemplo, o banner da seguradora que ele tem em parceria. Sabe, aquele banner da seguradora com, plano de saúde não sei o quê, seguro de vida, automóvel. O site da seguradora. Isso. O site da seguradora, e que no site da seguradora tem lá uma lista com 50 corretores. Isso, aí vai entrar na bola da vez e é capaz dele perder a venda porque ele fez isso, né? Mas, aí, olha só. E aí, quando eu olho aquilo, eu fico um pouco incomodado porque eu quero ver a cara do corretor. Eu quero ver a cara. Porque acho que tem alguns fatores aqui. Mas o que você pensa disso? Dessa página, quando a gente entra lá, que vai dar aquela stalkeada, aí no feed você só vê banner da seguradora e não vê nada do corretor, da identidade visual dele, da empresa dele, a cara dele, a cara dela. O que você pensa sobre isso, assim? Tem alguma dica legal? É quase sentar e chorar. Porque assim, o corretor, ele tá com aquela vergonhinha de pôr o rosto. E se ele tá com a vergonhinha de pôr o rosto, ele não traz a conexão. Por exemplo, hoje, aqui na HotSeg, eu não quero trazer o rosto da Cláudia lá para a HotSeg, porque além do rosto da Cláudia já estar vinculado a conteúdos para o corretor, eu sou um mundo de corretores na HotSeg, porque tem os franqueados. Então, eu ponho os meus colaboradores para fazer vídeo. Então, eu tenho que criar rostos diferentes para dar esse universo. Mas isso aqui, gente, isso conecta. Até brinquei com o André. Esses dias a gente foi fazer a foto para publicar. Foi do banner, verdade. Do banner, foi fazer a foto para publicar. Eu falei, Dé, se você colocar o rosto um pouco maior, que estava pegando, acho que da minha cintura, e eu acho que estava assim, eu não lembro. Mas eu falei assim, olha, se anúncio que eu ponho o rosto assim, rosto conecta, rosto vende mais. Então, se você tem uma pessoa falando, uma pessoa olhando, traz uma energia, traz uma intimidade. Então, quando você consegue fazer isso, você vende mais. E quando um corretor não faz, novamente, está deixando dinheiro na mesa. Boa. Ó, eu partilho aqui, não sei se os meninos querem falar alguma coisa disso, mas eu vivo fazendo testes no meu perfil. Faço vários testes, e é impressionante quando tem um stories que eu tô fazendo, ou uma foto que eu coloco, a foto do André, não só texto, porque eu coloco só texto, agora eu coloquei uma, por exemplo, tem texto e tem a foto do André, é impressionante, aí a gente vai ver os números lá, as métricas, né, e de fato isso, a intimidade, né, a proximidade, eu vejo muito isso, verdade. Exatamente. Eu resolvo isso que vocês trouxeram rapidinho, Fredão. Que, na verdade, gente, pessoas compram de pessoas. Simples assim. Pessoas não compram de empresas, pessoas compram de pessoas. Então, é isso. Se você não põe a sua imagem, se você não cria essa identidade entre pessoas, você não gera tantos negócios. Pessoas compram de pessoas. É o seguinte, agora nós chegamos num quadro, caramba, sinistro. Meninos, deu ruim, viu, aqui, teve um sinistro, aviso de sinistro. Caramba, pois é, sabe aquele momento, sábado à noite, o cara bateu o carro, vixe Maria, ferrou. Ô, Clau... 3 horas da manhã. A gente sabe que o nosso mercado nem tudo são flores, né? Então, no mercado de seguros, o que te incomoda? O que te incomoda? A Clau, novamente, tá? O que te incomoda? O que não te agrada no mercado? Vai. O lutador por causa nenhuma e o mimimi.
Caramba, demais! O que acontece? Infelizmente, eu vejo que o empreendedorismo não é para qualquer um. E muitas vezes eu vejo pessoas que entram achando que vai dar certo, mas não é para qualquer um. Você tem que ter você tem que ter culhão. Né? Por quê? Porque vai levar porrada. Você vai levar porrada. Só que se você não tiver ali o seu psicológico, a sua estrutura, a sua energia, o seu foco, a sua força naquilo, você vai começar a virar um reclamão. Ah, porque mudou a lei. Ah, porque agora tem pandemia. Ah, por quê? E por quê? E está sempre terceirizando a culpa. Empreendedor não pode ser um terceirizador de culpa. E eu vejo que, infelizmente, o nosso mercado, ele ele é um mercado que é permitido autônomo, né? Profissional pessoa física. E muitas vezes o profissional pessoa física, ele está ali no pensamento de tirar o salário e não de ser um empreendedor. Então, enquanto ele não virar a chave de ser empreendedor, ele vai achar que a seguradora tem obrigação de trazer ele aqui, de paparicar. Ah, porque a seguradora não aceitou meu cliente. Ah, porque a seguradora agora, esse produto... ela é empresa igual você, ela visa lucro. E aí o que eu vejo é que, ao invés de a gente tomar uma atitude e mudar de vida, fica reclamando. Então, eu vejo, por exemplo, eu falo isso para o meu time sempre, eu falo, galera, se vocês não estiverem lá nos 70% felizes, se você não tiver satisfeito, tá na hora de seguir o caminho. Um dia eu pedi demissão de uma empresa que eu amo e que eu passei 8 anos lá dentro. Por quê? Eu via que eu até brincava, para eu ser promovida, a Mônica Bortolossi, eu não sei quem é aí, do Saúde, a Mônica Bortolossi era minha gerente, eu falei assim, para eu ser promovida um dia, para eu virar, hoje é diretora, na época era coordenadora, depois gerente, para eu ser promovida, a Mônica vai ter que sair, mas ela é boa pra caramba, não vai acontecer tão cedo. Aí eu olhava, tinha pessoas que tinham 20 anos de mercado, 20 anos de CLT dentro da companhia, fazendo um excelente trabalho, e eu olhava e falava, não é isso que eu quero. Eu não quero fazer 20 anos isso que eu estou fazendo. Eu quero mais. Então, eu fui atrás. Só que o empreendedor não pode ser inconformado. E aí, o que acontece? Ficam os mimimi, os lutadores por causa nenhuma. Porque, gente, não tem o que lutar quando não existe uma causa concreta. Fica, conjecturando, discutindo os sexos dos anjos. É legal quando você vai fazer. Se é para brigar, vai lá na política, se mete no negócio e faz acontecer. Vai lá na SUSEP, vira um integrante e faz acontecer, sabe? Não me é concebível a pessoa que só reclama, vai para as mídias sociais, mas que não gera resultado nenhum. Então, isso para mim é o que me incomoda profundamente. Pronto, sensacional. E é muito legal, né, meninos? Porque eu acho que compactua da nossa opinião. A gente sempre fala isso nas nossas lives, né? Sem mimimi, sem choradeira. Quando veio a 382, né, que a gente fez a live, o Fred já começou falando, a gente não vai emitir opinião, filho, porque aqui, a gente vai falar o que tem que fazer a partir de agora. Não ficar chorando leite derramado. Ai, que eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Não dá. Então, muito legal, viu, Cláudio, que você trouxe, porque, infelizmente, tem muita gente que... inclusive, quando você olha alguns grupos de corretores no WhatsApp, no Facebook, você fala, meu pai do céu, é muita choradeira, é o que você falou, é muita choradeira para pouca causa. Nossa, é engraçado. E você resumiu muito bem. E eu tô adorando o nosso bate-papo, porque você é direta e reta. Tem que ter culhão mesmo, não adianta. E, infelizmente, o empreendedorismo não é para qualquer um, então, paciência, né? Muito bom. Tudo bem também, porque a gente também precisa de profissionais dentro das empresas, porque se todo mundo fosse empreendedor, quem seriam os colaboradores? E tem gente que empreende dentro do negócio dos outros e tem uma carreira brilhante. Brilhante, é verdade. Tem gente que empreende dentro, só que não arrisca. O risco é do dono. Então, tá tudo bem também. Tem gente que tá ali para ser a operação, e a operação é necessária.
às vezes é tão importante quanto uma liderança, porque se você não tiver um time muito bom, atendendo muito bem, sabe? Então, todos os papéis são importantes. Só que para empreender, tem que ter aí sem mimimi. Você falou, e aqui a gente fala, né, Claudinha? Aqui a gente fala para corretor, na maior parte, né, porque acho que a nossa audiência maior são corretores, mas a gente fala também para os funcionários de seguradora, né, e tem, vários funcionários exemplares, e vou te falar, o que eu recebo de mensagem, não estou exagerando, de corretores habilitados pedindo para eu indicar para trabalhar na seguradora. E, cara, eu posso falar... Pô, tá tudo bem, não tem bom ou ruim, né? Tem o que é melhor pra ele. De repente o cara se habilitou, mas ele fala, eu quero trabalhar numa área de descrição. Eu quero trabalhar fazendo a gestão de corretores, né? Cara, e tá tudo bem, né? Então isso é muito legal, né? Você tem que se identificar o que você falou. Não é pra todo mundo, porque tem gente que vai ficar feliz trabalhando dentro de uma seguradora, de uma assessoria, de uma plataforma e por aí vai, né? A pessoa tem que ser feliz, é isso que importa. Ela tem que ser feliz. Perfeito. Muito sensacional, muito bom. Mais um quadrinho eu gostei muito. Tem, mas eu gostei muito de um comentário também aqui no chat da Lilian, né? Ela falou: estou vivendo isso, é arregaçar as mangas. Aqui só tem os feras, gratidão a vocês. É isso, né, Lilian? É isso, arregaçar as mangas, é saber que quando você vira a chavinha ali do CLT para o empreendedorismo, é uma mudança muito grande, a Cláudia falou sobre isso, mas você largar todos aqueles benefícios, todas aquelas regalias, toda aquela segurança financeira que a CLT te traz, isso realmente assusta algumas pessoas, né? Então, mas é engraçado. Pode falar, Cláudia. Eu fiquei uns bons dias cozinhando para assinar minha carta de demissão. Olha aí, ó. Eu assinei, sabe aquela coisa que você fala, é fundo de garantia que fica preso, é salário que você não vai ter. É o ticket. Assinar o ticket, exato. Assinar aquela cartinha não é fácil, não. Mas é necessário, é um passo que você tem que dar. É isso mesmo, sensacional, sensacional. Cláudio, aproveitando, a gente está chegando no último quadro aqui, que é fim de vigência. Fim de apólice, término de cobertura, isso quer dizer que está acabando a nossa live. E nesse quadro, a gente gostaria que você finalizasse com uma mensagem. O que você poderia dizer para aquele corretor que está começando, para aquela corretora que está começando, ou aquele corretor que já tem um tempo de mercado, mas se sente um pouco estagnado, não vê muita perspectiva, quer crescer, quer desbravar esse mercado do marketing digital, mas não sabe nem por onde começar. Então, aproveita aí e comenta um pouco também de todo o conteúdo que você cria, né, para quem quer começar a desenvolver essa área aí, por gentileza. Legal, show de bola. É bem pertinente uma pergunta assim que deixa a gente aberto para falar e o que vier na cabeça. Assim, eu gosto de dizer que a gente trabalha num mercado que ele é muito próspero. Então, primeiro, você tem que acreditar nesse mercado, né? E é só olhar para os números. Olha, 70% dos veículos não tem seguro. 97% das motos não tem seguro. 80 e tantos, eu já não lembro agora de cabeça, 80 e tantos de vida não tem seguro. Olha para os mercados lá fora. Olha para a China, Europa, e, enfim, Estados Unidos. Lá a gente vê onde a gente pode chegar. Então, ponto 1. Nós temos um mercado muito próspero, que hoje é 6% do PIB e que pode ser muito mais se a gente analisar lá fora. A gente fala que o Brasil, lá fora é o futuro, então vamos atrás disso. Segundo, para fazer dar certo dentro de um mercado que é próspero, porque não adianta você ter um ótimo negócio no mercado errado, a gente já está no mercado certo. Então a gente precisa ter agora a estratégia. Então cada corretor tem que pensar em qual a estratégia de atração. E para você fazer uma estratégia de atração, você precisa de escolher um produto. Não dá para começar vendendo todos os produtos. São 90 ramos. Eu nunca vendi um seguro de avião. Eu não sei nem onde fica os botões no avião. Como é que eu vou falar com um engenheiro de quanto tem que ser de cobertura? Gente, não dá para você vender todos os ramos. Ponto. Escolhe um. E aí você vai traçar uma estratégia de atração de clientes. E aí você vai pôr toda a sua energia naquele público-alvo. Começou a trazer se você vai fazer marketing, se você vai fazer PAP, se você vai fazer telemarketing, não importa.
todo mundo tem que ter uma estratégia. A minha marketing é a que eu aconselho para todo mundo, porque é muito fácil. Você faz, gente, de casa, sabe? É aquilo que você não depende de terceiros, é você e você e você. Ponto. Eu amo marketing e falo para qualquer um. É o que mudou a minha vida. Então, encontra a sua. Cada corretor tem que encontrar qual é a estratégia para ele. Porque tem gente que fala, para mim não quero. Beleza, vai para outra. Então, encontrou a sua estratégia. Terceiro ponto, foca. Tudo que você foca, você expande. Não adianta você começar a fazer, e acontece muito isso no Vida. O André deve passar aí nas consultorias que faz. O pessoal fala, quero vender vida. Mas aí chega alguém pedindo seguro residencial, o cara para e vai fazer. Aí chega alguém pedindo empresarial, ele para e vai fazer. Ele tem que estar focado no Vida. Fecha as suas portas para as outras coisas. Todo mundo que desfoca perde negócio. No começo, depois, gente, que você tem um time, você coloca uma pessoa para o Vida, você coloca uma pessoa para o alto, você coloca uma pessoa para o empresarial, ou uma pessoa para 2 ramos, tá tudo bem. Só que no começo, você tem que ter foco. Feito isso, gente, ação. É levar porrada, você vai saber ouvir não, você tem que ser calejado para ouvir esse não, e o não tá tudo bem, e você tem que ser adaptável. Por quê? Se você não for adaptável, você quebra. Se você quebrar, não é só no financeiro, é no psicológico, é no familiar, porque afeta, são em todos os aspectos. Então, acho que se a gente traça essa questão, saber que é no mercado próspero, estratégia, foco, ação, não tem como dar errado. Não tem. Porque você vai ajustar a cada vez que sair do trilho. Muito bom. Ô, Cláudio, e para finalizar, fala um pouco dos seus projetos, das empresas, a Ragaz, a Hotseg, comenta um pouco para quem ainda não conhece. A gente até colocou, viu, Claudinha? Colocamos aqui já Hotseg, Ragaz, tem o teu perfil aqui do Instagram aí, todo mundo te conhece, né? Mas a gente reforça aqui, né? Legal. Gente, hoje a nossa empresa, ela tem 3 braços, né? Na realidade, são CNPJs diferentes, mas a Cláudia, os negócios, as empresas. Vamos lá. Primeiro, nós somos uma holding, né, gente? É uma holding já. Rapaz, é um corporativo, né? Corporativo já, né? Um dia chega lá, né? Vamos que vamos. A ideia é crescer, Hoje a gente é assessoria, então tem a Ragaz, que é o braço assessoria. Então, de assessoria, a gente atende hoje Surra, Iturã, Itaí, eu não posso falar ainda, mas vem algumas coisas boas no caminho de 2021. E a gente dá um suporte para o corretor, é um suporte gratuito, que tem o objetivo de ajudar o corretor a vender mais, seja com treinamento, seja com negociação nas seguradoras, seja na união hoje são 1.400 corretores dentro de casa, ativos. Então, é a união de 1.400 corretores que faz a coisa acontecer. Então, hoje, para vocês terem ideia, nós somos a maior assessoria dentro da Surrai. Então, isso eu falo com muito orgulho, porque são 5 anos de empresa e a maior. Existem assessorias que tem hoje no mercado 30 anos de mercado, e aí quando eu olho e falo assim, a gente é a maior, então é muito gostoso, é gratificante, e eu falo isso com orgulho porque esses números me deixam muito feliz. Ragaz. Segundo braço, treinamentos. Então, a gente tem o Top Corretor, que é o curso de marketing digital, onde a gente ensina o corretor a atrair o público certo, o público que ele escolheu, a como se relacionar com isso, como fazer aqueles funis de e-mail que eu falei, como dar o checkmate, como trazer vendas do marketing digital. Esse é o Top Corretor. E aí a gente tem vários cursos, desde o WhatsApp, Instagram, diversos, enfim. Aí tem lá, dentro também do nosso grupo, os treinamentos. E aí tem a nossa bebê, que eu brinco que é a nossa bebê, que é o nosso CNPJ mais antigo, que é a corretora, que a gente transformou ele em uma franquia. E aí, como funciona? A gente brinca que a gente quer vir como um formato de franquia que não é só para ter muitos franqueados. É óbvio que a gente quer muitos franqueados, porque senão a coisa não flui. Mas o nosso intuito é ajudar o corretor a vender mais. Porque a experiência que a gente trouxe da assessoria, que é o ajudar e fazer ele caminhar,
é isso que a gente quer na franquia. Então, a gente tem lá diversos benefícios, diversas coisas, diversos posicionamentos que nós temos diferentes, e aí a gente desenvolveu o método Evolution, que eu brinco que é a evolução do método Top Corretor. Que aí esse eu não vendo, não tem curso de método Evolution, que aí é só para quem realmente é franqueado e quem vai estar caminhando com a gente ali no lado a lado, vai fazer parte desse time. E então são braços diferentes e para perfis de pessoas diferentes. Por quê? A franquia é muito legal? É. Mas se a pessoa olha para o íntimo dela, lembra que eu falei que ela tem que ser feliz? Se ela olha para o íntimo dela e ela fala, eu não vou conseguir seguir um script de uma franquia, porque quando você vai num McDonald's, é uma franquia, todos são iguais, você não chega no McDonald's e você está comprando um hot dog, a não ser que venha um dia um hot dog do corporativo, mas até hoje eu nunca vi hot dog dentro do McDonald's. E numa franquia é a mesma coisa. O franqueado tem que seguir os processos que vêm da matriz. E tem gente que fala, isso não é para mim. E tá tudo bem. Então a gente tem assessoria que vai ajudar o corretor. Eu preciso de alguém que me dê um roteiro, que me dê um passo a passo, que me dê um processo. O que eu faço de manhã, o que eu faço à tarde, o que eu faço à noite, o que eu faço na segunda, o que eu faço na sexta. O processo é a HotSeg. Então a gente... Legal. Ô, Cláudio, e pode ser um corretor que já tem SUSEP ou só que não tem? Como é que... Pode. Pode ser quem já tem SUSEP. E justamente por nós sabermos que o corretor que já tem SUSEP, ele já vem com conhecimento e eu vou treiná-lo pelo menos na parte de técnicas de produto, porque assim, existem duas partes dentro de uma corretora que eu preciso treinar o corretor. A parte técnica, aquilo de o que é um seguro, o que é uma pólice, o que é um endosso, como que transmite, como que cota, a parte técnica, que essa é a que eu menos gosto, mas que faz parte, e a parte comercial, a parte de venda, a parte de relacionamento. Então, quando o corretor ele já vem com a parte técnica, eu não preciso ensinar para ele, às vezes eu só preciso refinar alguma coisa, mas ele já vem. Então, eu cobro metade do preço na adesão dele na franquia. Ah, que legal. Então, já tem essa pegada de com SUSEP, sem SUSEP. Para quem é corretor, que quer carreira solo, a assessoria para quem é corretor, que quer que a gente pegue na mão e caminhe de verdade no passo a passo, na vírgula da vírgula, aí é HotSeg. Muito legal, hein? É um pacotão completo, né? É muito legal, com certeza. E ela definiu bem, né? Ela definiu bem. Tem corretor que quer vender de tudo, ele quer fazer do jeito dele, bacana. Tem assessoria que vai te auxiliar, mas você toca a sua corretora do jeito que você acha interessante. Aquele corretor que precisa realmente seguir um script, seguir um cronograma, seguir uma estrutura, vai para a franquia, né? Como eu também sou coach, então a gente criou alguns processos de fazer o corretor despertar para ele entender o que ele tem que fazer e conseguir seguir esse processo. Então, assim, modéstia à parte, está bem legal. A gente montou uma estrutura, um processo bem interessante para fazer acontecer de verdade. E é o Evolution. Muito bom. A receita da Coca-Cola, né? Tá aí, né? Galera, a gente vai ficando por aqui. Um beijão a todos. Cláudio, obrigado mais uma vez pela oportunidade. 1h30 de aula aqui, aula prática, aula que às vezes uma faculdade não ensina. Então, Cláudio, obrigado mais uma vez. Sucesso nos projetos e valeu, viu? Obrigada, gente, de verdade, do fundo. Adorei o bate-papo. Eu gosto assim, quando é leve, quando é gostoso, quando a gente conversa. É muito bom, gente. Obrigado, gratidão. E precisando, conta comigo e vamos fazer esse mercado arrebentar aí. Vamos, Claudinha, obrigado mais uma vez, viu, pelo seu tempo aí. Foi ótimo, uma aula, anotei um monte de coisa aqui. Quero agradecer a galera que ficou com a gente também, que, como eu sempre falo aqui, né, em nome do SegPlay também, cara, a gente sabe que o tempo é precioso e vocês decidiram numa quinta-feira estar com a gente aqui para ouvir a Claudinha, deu uma aula pra gente. Gratidão por todos vocês. E não esqueçam de postar e marcar a gente, hein? Essa é a nossa moedinha. Nossa moedinha é o nosso paga-nós. Fazer o algoritmo bagunçar lá. Falar, o que tá acontecendo aqui? Estão postando Claudinha, estão postando o SegPlay, estão postando o Ildinho, estão postando o Fredão.
Tamo junto, hein, galera? Obrigado. É o nosso Bitcoin. É isso aí. Valeu! Tchau, tchau, Valeu, gente. Um abraço. Valeu, Tchau, fiquem bem. Tchau. Valeu. Valeu.